Bom, meu nome é Fábio, eu sou da Every Control. Vamos falar um pouquinho de automação, né? Um enfoque um pouquinho diferente, né? Vamos tentar falar sobre diferenciação e fidelização também, mas do ponto de vista de automação e monitoramento. Tá? Me diz uma coisa, quem que trabalha com refrigeração aqui? Com ar-condicionado? Com qualquer coisa que faz frio? Beleza. Só pra gente afinar os exemplos aí. Tá? Então, vamos lá. Se for... Ver se está ligado aqui, fica mais fácil. Aí, vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro apresentando a Every Control, né? A gente tem diversas soluções aí para automação, desde termômetros e termostatos mecânicos, né? Controladores parametrizáveis. O que são controladores parametrizáveis? São aqueles controladores que ele já tem a lógica pronta dentro deles. A gente só vai mudar um parâmetro, mudar o set point, mudar um tempo, mudar alguma coisa, mas a gente não consegue transformar um controlador de câmara frigorífica para controlar um chiller, por exemplo. Ele é concebido daquela forma e ele é feito para atender o maior número de aplicações possíveis, mas ele é parametrizado, eu não consigo mudar a lógica dele. Temos também solução de controladores programáveis, o famoso CLP. O que é isso? É um controlador que aí sim a gente vai fazer a lógica do que ele vai fazer. Eu posso colocar dentro do mesmo hardware um controle para uma câmara frigorífica, ou posso colocar um controle também para um chiller ou para qualquer outra coisa, qualquer outra automação que a gente quiser. Já de cara, né, a gente vê que para se diferenciar, qual dos produtos é o produto que é mais fácil de diferenciar. Um termômetro, um termostato, qualquer um pode comprar, qualquer um pode utilizar, não tem nenhum segredo, ele funciona, todo mundo sabe como. Então, ele funciona, para o que ele se presta, ele vai muito bem. Um controlador parametrizável também, ele funciona, faz tudo aquilo que o manual promete, não tem problema. Agora, um controlador programável, ele pode fazer tudo que o seu cliente precisa, ou que a pessoa que vai usar precisa. Então, aí a gente já começa a notar diferenças, né? Começa a notar que a gente pode fazer um pouco mais do que só gelar. Bom, então a premissa, né, é que no longo prazo só sobrevivem dois: aquele que tem o melhor preço e aquele que tem o melhor produto, o produto mais diferenciado. Entendam que diferenciado para cada cliente uma característica pode ser a diferenciação. Então é uma coisa que varia um pouquinho, mas o cara que tem o melhor preço, ele vive normalmente bem também. Agora, a gente como fabricante, prestador de serviço, que está aí no mercado vendendo alguma coisa, vendendo algum serviço, o que a gente precisa para ser líder em preço? É tranquilo ser líder em preço? É fácil? A gente vai ter margem baixa, volume alto, produtividade alta, o produto tem que ser simples, porque todo mundo tem que conseguir usar, vai competir com informalidade. Se você tem um cliente muito grande, ele passa a comprar de um concorrente seu, o que você vai fazer com a sua fábrica, o que você vai fazer com o seu estoque? É sempre complicado, você tem que comprar muito bem e em algum momento você vai ter que ir lá cobrir preço também. Então, ser líder em preço é difícil. É uma posição sempre ameaçada, porque todo mundo quer ser líder em preço. Por quê? Porque vende mais. Uma boa propaganda é você ter preço baixo. Mas, na automação, eu vou tentar mostrar para vocês que você ser líder em diferenciação, você tem um espaço importante também.
Então, no circuito frigorífico, né, refrigeração ou ar-condicionado, como é que a gente pode se diferenciar? Né? Pô, o que tem lá no circuito de refrigeração? Tem um compressor. Legal. Se eu conseguir o melhor compressor do mundo, vou lá, pô, esse compressor é muito melhor que todos os outros. Eu vou vender a primeira vez, na segunda vez meu concorrente vai fazer o quê? Vai olhar lá que compressor é esse, por que ele é daquele jeito, vai lá no fabricante e compra também. Nenhum fabricante vai dar exclusividade, né, para uma empresa só. Né? Então é difícil se diferenciar com um compressor melhor do que o outro. Né? Pô, evaporador, você tem lá hoje mais opções de aletados, né, de trocadores de calor, mas também é difícil você se diferenciar por causa de um evaporador, por causa de um condensador. Né? Então, como é que a gente vai fazer para se diferenciar, para agregar algum valor? Né? A ideia é que a automação transporta o conhecimento para dentro do produto. Né? Que conhecimento? Só conhecimento de engenharia? Né? Também, mas o que o pessoal estava falando aqui antes, e a manutenção? A manutenção pode ir para dentro da automação também. Né? E todas essas coisas. Né? Então, a diferenciação na automação ela traz mais segurança em relação ao concorrente. Por quê? O que está ali dentro do controlador, você não consegue ver. Você consegue ver ele trabalhando, mas você não consegue ver o que está ali dentro. Então, se você colocou uma função a mais, por mais simples que ela seja, né, às vezes é mais difícil de você ver como ela funciona, entender como ela funciona e colocar no seu produto também. Né? Então, se você consegue criar uma diferença aí, você vai ter maior fidelização. A sua solução vai ser mais importante para o seu cliente do que a solução do seu concorrente. Né? Um exemplo básico, câmara frigorífica para alimentos ou medicamentos. Né? Você precisa ter registro de temperatura. Se a câmara não faz, vai ter que ser contratado uma pessoa para ir lá anotar lá temperatura e manter esse registro. Se sua câmara já faz isso, a automação já faz isso, né? Isso tem valor. Quanto custa a câmara mais o serviço de registro? Custa 10. E quanto custa a câmara 100? Sem registro. Entendeu? Essa conta sempre tem que ser feita. E uma solução pensada de forma completa, levando em conta os processos ao seu redor, eleva o nível de impacto no negócio do seu cliente. O seu produto vai ser mais importante para ele do que o produto do seu concorrente. Então, se você criou um diferencial, o que é importante fazer? Como eu disse, o preço faz propaganda dele mesmo. Você não precisa fazer muita coisa. Agora, quando você cria um diferencial, o que você precisa fazer? Falar para todo mundo, vir aqui, dar palestra, conversar com as pessoas, né? Mostrar soluções. Né? Então, a ideia é que a automação é a maneira mais barata e segura para diferenciar seu produto ou serviço. Então, essa é a ideia. E a automação também tem uma coisa muito interessante, que é o quê? Você pode fazer upgrade. Você pode vender uma solução e lá na operação, a pessoa que está usando aquilo, surgiu uma nova necessidade. Eu preciso ser avisado quando acontece alguma coisa. Legal, você pode ir lá no software e colocar aquela função a mais. A um custo muito baixo, quase zero. Tá? Isso é uma coisa bem interessante também. Tá? Só que tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção, mas que no fundo acabam sendo possibilidades de diferenciação. O que é automação? A automação envolve uma série de coisas. Elétrica, eletrônica, programação, que é a programação dos controladores. Depois tem uma outra programação, que é fazer tela, fazer IHM. São
habilidades muito diferentes, né? Fazer lógica é uma beleza. Um engenheiro, uma pessoa que entende de lógica, consegue. Agora, para fazer uma tela que seja amigável, né? É o serviço mais de um arquiteto. Se você tem uma tela amigável, você tem um equipamento que é fácil de operar. Quando tem um problema, aparece lá escrito, né? Então, são habilidades diferentes, né? E tem lá a integração, a parte de informática, e cada uma dessas coisas interfere na outra, né? Então, se você, para ter um projeto completo e que funcione, né, a gente precisa consultar aí especialistas e profissionais experientes, né? Principalmente essa última parte aqui de surtos harmônicos, interferências, né? Isso é uma coisa importante. Outra coisa, gasto muito mais tempo e recurso nas preocupações com segurança e manutenção do que com o controle. O que eu quero dizer com isso, né? É muito fácil só fazer gelar. É muito fácil você ligar um circuito frigorífico aí, ligar um ar-condicionado. Não tem segredo, né? Mas e aí? E o resto do ciclo de vida dele? As coisas vão acontecendo, né? E aí? Quando a gente se preocupa com segurança e manutenção, além de ser uma fonte de diferenciação, a gente pode prevenir uma série de coisas. Uma câmara frigorífica com um sorvete, por exemplo, né? Quando eu tiver um problema de sonda, aquele controlador não sabe mais qual é a temperatura que está lá dentro daquela câmara. E aí o que ele faz? Se ele não tem mais a referência, um controlador normal, desliga. Mas e se ele desligar, o sorvete que está lá dentro vai acontecer o que com ele? Um abraço, né? Então eu posso, pensando nisso, falar, a hora que eu não tiver mais a referência e ele está ligado, então eu vou deixar um tempo ligado e um tempo desligado, porque se eu deixar ligado o tempo inteiro também, aí eu posso prejudicar meu equipamento. Mas eu vou deixar lá, quanto é o ciclo normal de funcionamento num dia médio, vai? É tantos segundos ligado e tantos segundos desligado. Legal, é uma condição não ótima de funcionamento, mas pode salvar o meu sorvete lá. Então esse tipo de preocupação pode fazer toda a diferença para o cara que é o dono do sorvete. E quanto vale essa solução, por exemplo? Se é uma câmara de lixo, quanto vale essa solução? Muito pouco, né? Quase nada. Se desligar, ligar, é um transtorno, mas ninguém vai ligar muito. Agora, é uma câmara de alimento, de medicamento, de sorvete, de alguma coisa que tem um valor agregado mais alto, faz toda a diferença. E quanto vale isso? Não sei, depende de quanto tem ali dentro. Se tiver R$1 milhão dentro daquela câmara e ele vai perder tudo isso, quanto vale uma solução dessa em relação a uma outra câmara que não tem isso? Você vê como é simples, mas faz toda a diferença. Então, isso é uma coisa importante. O Unipro 3 é a plataforma de configuração e de produção de software dos nossos controladores programáveis. É importante dizer que ela é aberta e gratuita, e permite atualização por flash drive. O que isso quer dizer? Se eu tenho um projeto lá em Manaus e quero mudar alguma coisa nele, quero fazer uma atualização, eu posso fazer isso, mandar por e-mail para alguém, coloca lá no pendrive, espeta no controlador, ele se reprograma. Então, ficou muito fácil fazer esse tipo de coisa. Então, hoje, um operador, um manutentor, ele tem acesso a esse tipo de coisa. E isso tem valor também. Então, é legal gastar tempo no projeto da sua automação, porque ela vai te gerar outras economias.
né? E vai gerar mais economias diretas e indiretas. Nesse caso, tem algumas coisas interessantes. Como você vai vender alguma coisa, uma automação qualquer, como investimento, né? Você vai ter lá no projeto uma série de características que o projetista colocou lá. Legal. Normalmente, se o projeto foi bem feito, ele vai pensar na operação, na manutenção, na segurança, tudo certinho. Legal. Né? Então, você vai ter lá um preço, sei lá, 10. Né? Só que, o que acontece? A pessoa que vai operar isso, às vezes, de pessoa para pessoa, ela tem outras necessidades. Né? Eu tenho, sei lá, um chiller que fica lá no telhado, e subir no telhado é ruim pra caramba. Né? Então, para o projeto e para o comprador que fez o investimento, ele não vai ter que subir lá no telhado. Ele nem sabe, às vezes, que precisa subir lá, né? Que é ruim subir lá. Agora, para o cara que faz a manutenção, ou que tem que olhar lá se está tudo bem no chiller, para ele faz toda a diferença se ele tiver um monitoramento no computador dele que ele consiga ver todas as características daquele chiller. Tá? Então, na hora do investimento, às vezes isso passou ao léu, não faz diferença. Mas para o cara que vai fazer a manutenção ou vai operar, isso faz toda a diferença. Então, você pode ir lá no cara da manutenção e vender para ele um upgrade que tenha um web server, por exemplo. Tá? E aí, ao invés de vender por 10 lá no investimento, você vendeu por 10 no investimento, aí você cobrou mais 2 para fazer a atualização. Né? Então, a gente sabe, tem verba de investimento, que sempre é difícil de conseguir ela, mas tem verba de manutenção também. Né? E na automação a gente consegue fazer isso, usar isso. Né? Então, um upgrade posterior, né? Investimento e manutenção. E na automação, a gente tem também sempre um payback. Né? Para você fazer a automação, ela vai ter que te gerar alguma economia. Pode ser de tempo, de dinheiro, de não ter que subir no telhado. Tem que ter alguma autonomia. Senão você não faz ela. Simplesmente isso. Tá? Então, aí na automação, a gente começa a ter algumas particularidades. Né? Então, interface. Pô, uma pessoa que olha um termômetro ali, vai ver lá, tá? 20 graus. Legal, isso te dá algumas informações. Né? E não te dá outras. Então, você tem lá, você sabe qual é a temperatura, legal. Aí você vem aqui e é uma solução mais imprecisa, um termostato mede a temperatura com um erro maior. Né? No controlador parametrizável, eu consigo ver a temperatura também, mas eu já consigo ver se o compressor está ligado, se está em degelo, se está o ventilador ligado, já tenho mais informações ali. Né? Normalmente eu não consigo saber muito se tem um problema ou não, mas eu consigo ter mais informações. Né? No CLP, aí sim, num projeto bem feito, eu vou saber tudo o que está acontecendo ali naquela máquina. Falhou o chiller, falhou o pressostato de alta do compressor 3 do chiller 2. Legal, eu já sei o que precisa ser feito. Né? Eu consigo fazer uma manutenção assertiva. Se eu presto serviço, para mim isso faz toda a diferença. Normalmente, como se presta serviço de manutenção? Primeira coisa que a gente faz, pega o carro e vai lá ver o que aconteceu. Aí depois sai de lá e vai procurar a solução para voltar para lá e implementar a solução. Se eu tenho alguém que me diz qual que é o problema, né? O pressostato de alta do compressor 3. Legal, a hora que eu for para lá eu vou levar um pressostato de alta. Se eu precisar trocar ele, eu troco. Né? Eu posso ficar sabendo disso como? Por uma mensagem na tela, por um monitoramento, pela internet ou pela rede local. Né? Mas o importante é, para quem presta serviço, essa informação vale 50% do lucro. O que quer dizer? Eu só preciso ir lá uma vez, não preciso ir duas. Né? Isso é bastante. Então, esse tipo de informação é importante. Então, numa solução programável,
o interessante é o quê? É que tudo que acontece na máquina chegue no controlador de algum modo. Eu tenho um pressostato de alta, um térmico, tudo aquilo, todas as seguranças que tem naquela máquina, que são mecânicas, elas têm que entrar numa entradinha digital ali para o controlador saber o que está acontecendo. Ele tem as seguranças dele também, né? Por exemplo, baixa temperatura no evaporador, né? Bloqueio dessa forma, mas ele tem também as seguranças mecânicas, que elas têm que fazer o papel delas, né? De cortar o que tiver que cortar para não estragar o equipamento. Mas se ela informar o controlador também, a gente vai ter essa informação disponível, né? Tanto para quem faz serviço, como para quem opera também a máquina, né? O operador vai olhar lá, o pressostato de baixa está desarmando. É uma situação de funcionamento normal? Então, tudo bem. Mas está acontecendo demais. Pô, legal. Então, o controlador também, ele pode ter um histórico de falhas. O que é um histórico de falhas? Cada vez que houver uma falha, ele vai registrar ali dentro dele o horário, o dia e qual a falha. Então a gente vai conseguir ver, né, o que está acontecendo. Se o produto está em garantia ainda, a gente consegue saber mais ou menos o que aconteceu, quando aconteceu. Então são coisas importantes. São coisas importantes. Esse cara aí é um controlador programável também, né? Bem simplesinho, mas ele pode fazer todas essas funções que eu estou falando. Mas qual que é a diferença dele? Ele tem ícones e display LED. Então, se eu tenho uma falha, eu vou conseguir colocar ali um código, 4 letras, para descrever aquela falha. Legal, depois eu posso ter uma listinha lá que eu vou ver que a falha, a L1, é falha de fluxo, ou colocar as primeiras letras, né? Falha de chave de fluxo, FCH, né? FCF, né? Legal. Para algumas aplicações funciona bem, né? Agora para outras é grego para quem está lá, né? Então funciona também. Agora, se eu tenho outras soluções com IHMs, né, aí eu posso escrever lá falha de chave de fluxo, tal. Então o cara já vai saber o que é. Então, parou a máquina. Por que parou a máquina? Ele vai olhar na tela, vai estar escrito lá: falha de fluxo de água gelada, falha de fluxo de água de condensação. E o que é mais legal, quando acontecer isso, a gente consegue até escrever lá alguma coisa que ele pode fazer para tentar resolver isso. Então o que você pode fazer? Você olha lá, a chave de fluxo está funcionando, está vazando, ou liga para um telefone, aparece o telefone ali. Tudo isso fica muito mais intuitivo. Você vê que para aquela outra solução, o funcionamento, a lógica é o mesmo. A diferença aqui é só o modo de apresentar. Essa solução custa mais cara do que aquela. Elas vão fazer a mesma coisa. Mas para um cliente, a solução anterior tem valor. Para outros clientes, essa solução tem muito mais valor. Então a gente tem que calibrar e conhecer o uso, conhecer o cliente para escolher a melhor solução para cada caso. A gente tem também um controlador que, além de fazer tudo isso, ele tem um web server interno. O que é um web server interno? É uma página de internet dentro dele que você consegue acessar na rede local. Tem uma cara de uma tabelona assim, o próprio sistema gera. Dá para fazer bonitinha, com coisa que acende, gira, também dá. Quem tiver conhecimento de HTML consegue fazer. Mas o legal disso daí é o quê? Se o chiller está lá no fogo, está lá
num lugar, às vezes nem é inacessível, só a pessoa não quer ir lá, né? Então, eu posso entrar no meu computador e eu vou saber se o chiller está funcionando, se tem alguma falha, se tem alguma coisa que eu preciso fazer lá, né? Ou se eu posso atuar também. Eu posso fazer, ligar, desligar, tirar um compressor, colocar um compressor, né? Sentado lá no ar-condicionado dentro da sala de manutenção, né? Então, hoje a gente tem esse tipo de recurso também. A gente tem um sistema de monitoramento que chama EPCA, que vai fazer isso daqui pela internet também. Para os controladores parametrizáveis, ele já está disponível, controle para câmara frigorífica, esse tipo de controle. Para os controladores programáveis, ele deve estar disponível no início do ano que vem. Que daí você vai fazer tudo isso pela internet. A característica desse sistema é que você se conecta pelo Wi-Fi normal de um cliente qualquer, né? Você não tem um computador, você não tem nada, e você acessa por um portal pela internet ou acessa por um aplicativo no celular. Ele faz registros também, né? E faz gráficos, todas essas coisas. E vai ser uma solução bem interessante, principalmente para quem presta serviço de manutenção. O legal dessa solução é que você vai lá, conecta ela no controlador, faz o monitoramento. Amanhã acabou o contrato de manutenção, não vai continuar? Ok, você vai lá, tira a peça, põe no outro contrato. Pagou uma vez, ela é sua, não tem assinatura, tá? Não tem mensalidade nenhuma, comprou uma vez, usa, acabou. Tá? Chama EPCA. Agora vamos dar um exemplo, né, de um controle para uma câmara frigorífica. Câmara frigorífica, todo mundo conhece, não tem segredo. O que eu preciso fazer com a câmara frigorífica? Eu preciso, primeiro de tudo, controlar ela. Fazer frio, gelar, o famoso gelar. Legal, o que eu preciso para fazer isso? Acionar a refrigeração por temperatura, acionar um degelo, pelo menos por tempo, para não congelar lá o evaporador, e acionar os ventiladores. Se eu fizer isso, vai sair frio lá dentro? Vai, né? Tranquilo, vai funcionar. Mas e aí? Para o meu cliente, isso basta? Para funcionar, basta. Mas o que mais que eu posso fazer que o meu concorrente não faz ou que é importante para o meu cliente? Primeira coisa é racionalização de recursos ou economia de energia. Como que eu posso fazer isso? Posso tirar os degelos do horário de pico. Vai gastar menos energia elétrica. Eu posso fazer degelo por necessidade, não por tempo. Eu posso ter um set point de conservação e um set point de congelamento, resfriamento rápido, um set point noturno. À noite, se o supermercado, a câmara, está fechada, a porta não vai ficar abrindo, então eu posso mudar um pouquinho aquele set point, ou eu posso tirar um compressor de um rack ou de um chiller. Tudo isso proporciona economia de energia. Depois, manutenção corretiva assertiva. O que é isso? Nada mais é do que uma indicação de falhas individuais, por exemplo, pressostato de alta, baixa, térmico, sobrecarga, confirmações. Depois, uma saída de alarme externa para avisar isso localmente, e a procura da causa nos históricos de falha. Quanto vale isso? Depende. Uma manutenção rápida, por exemplo, vamos pensar num supermercado. Eu tenho lá um expositor ao invés da câmara. Eu saber qual que é o problema,
Tem valor. Por quê? Porque esse controlador aqui, ele pode ficar lá em cima do balcão. E aí, para você fazer a manutenção, o que você vai ter que fazer? Vai ter que colocar lá, isolar a área, subir lá. Enquanto você está lá trepado em cima do balcão lá, procurando o que tem que fazer, tem cliente comprando coisa aqui, né? Então, se você já chega lá e já sabe o que você tem que fazer, tem muito valor para o dono do supermercado, né? Então, quanto mais rápido você conseguiu fazer a manutenção corretiva, melhor. Manutenção preventiva também, né? Como é que você sabe que está na hora de trocar o óleo do seu carro? Temos que avisar agora, né? Mas normalmente é pelo odômetro, né? 10 mil quilômetros, a cada 10 mil, a cada 8 mil, a cada 20 mil agora nos elétricos. Mas como é que você sabe se você não tem o odômetro? Não sabe, né? Se você não está medindo as horas de funcionamento de um compressor, como é que você sabe que você tem que trocar o óleo dele, se ele tiver óleo? Vou fazer um teste de viscosidade lá e tal. Quanto custa colocar um contador de horas de funcionamento numa automação? Não custa nada. Mas se eu não colocar, não sei. E o que é legal da automação? Eu posso colocar o contador e, de acordo com o fabricante, posso colocar lá quantas horas ele tem que me avisar. Então, compressor semi-hermético, 25 mil horas. Deu 25 mil horas, aparece lá, manutenção, troca de óleo, compressor semi-hermético 2. Legal. Isso aí pode evitar de parar a instalação do seu cliente. Quanto valor tem isso? Tem valor. Agenda para manutenção periódica e de confirmação. Tem bastante coisa de manutenção que é para fazer de 6 em 6 meses, que é para fazer de 3 em 3 meses, de ano em ano. Tudo isso pode ser configurado lá no controlador. E ele vai te avisar lá. Limpar o condensador. Legal. E a automação tem uma outra coisa legal, que é você pode pedir uma confirmação lá. Então, tem que limpar o condensador. Está pitando lá. Então alguém tem que ir lá e apertar o botão, senão o negócio vai ficar pitando o resto da vida. E quando alguém apertar o botão, o que você sabe? Que aquilo lá já tem pai. Já tem o pai da criança que apertou o botão lá. E aí ele precisa resolver agora. Então, segurança também. Baixo superaquecimento. Se você monitora o superaquecimento no sistema de uma câmara, por exemplo, por mais simples que seja, você pode evitar que um evaporador bloqueado, por exemplo, faça um retorno de líquido e quebre o compressor. E aí? Quanto valor tem isso? Se quebrar a câmara, se quebrar o compressor, acabou a refrigeração. Corre lá e compra outro. É tudo que sobrou. Então, olha quanta coisa tem aí uma simples câmara frigorífica que você pode fazer. Quanto custa fazer alguma coisa desse como essa, Pode custar R$1.000 a mais, pode custar R$2.000 a mais. Quanto custa uma câmara frigorífica 2x2 baratinha? Quem trabalha aí com refrigeração, mais ou menos 20, 30, 40 mil reais? 30, mais ou menos. Por aí, né? Então, você colocar R$1.000 a mais, que para o teu cliente faça diferença, se não fizer diferença para ele, R$1.000 a mais, não usa nada. Agora, para a maioria, dentro disso tudo, tem algum valor. Por exemplo, sistemas críticos, principalmente farmacêuticas, O que acontece? Eu tenho normalmente 2 equipamentos, é como se eu tivesse 2 câmaras frigoríficas em uma só. Só que como é que isso tem que funcionar para a coisa andar direito? Eu não posso deixar os 2 funcionando ao mesmo tempo.
Porque senão estou jogando carga fora e não consigo saber o que está acontecendo. Porque cada um deles sozinho, cada um dos sistemas sozinho, é capaz de fornecer a carga térmica necessária. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um rodízio entre essas duas máquinas. Para quê? Para que elas trabalhem mais ou menos o mesmo número de horas. E para que elas se desgastem ao mesmo tempo. Por quê? Porque se eu tiver uma máquina funcionando e a outra reserva, essa máquina que está funcionando muito mais, ela vai ter mais ocorrências, ela vai quebrar mais. Legal. E aí o que eu faço? Coloco a reserva para trabalhar. Pô, mas aí você vai ficar com um backup que não é confiável. Não faz sentido. Então, as duas máquinas vão envelhecendo ao mesmo tempo. Quando você precisa trocar, você troca as duas. Lá na frente. Por causa do desgaste. Agora, estamos lá funcionando, fazendo rodízio, liga uma, liga a outra, tal, beleza. Uma máquina teve um problema. Desde desarmar um pressostato até furar um evaporador. Legal. A temperatura vai subir se a máquina não tiver ela própria um diagnóstico e avise que tem um alarme. E o controlador, a automação de redundância vai colocar a outra máquina. Legal. A temperatura não subiu, não perdi nada na câmara, funcionou beleza. O que está faltando nessa história aí? A temperatura está ok. Então, só que o que eu preciso? Eu preciso avisar alguém. Porque senão o que vai acontecer? E acontece muito. A máquina que quebrou fica lá quebrada, a outra máquina funcionando, belezinha, ninguém percebe nada. Aí pode demorar, mas a outra máquina um dia para também. E aí quando ela para, o reserva cadê? Não vai funcionar. Então tem artifícios de automação super simples que resolvem isso. O que é? Se você teve um problema numa máquina, você tem que dar um alarme. E esse alarme, ele só pode parar de tocar ou de avisar quando alguém for lá apertar um botão. Isso a gente chama de reset manual, um nome bonito. Então, a gente tem que ter isso no sistema crítico. Tem que ter isso. Isso vai estar na automação. Então, eu avisei lá. Por quê? Porque senão a segunda máquina vai entrar, a temperatura vai voltar ao normal. Se você fizer com controladores parametrizáveis, que tem por aí, 2 estágios, mais um timer, não sei o que, você faz uma saladinha lá, legal. Agora, vai entrar a segunda máquina, até aí beleza. Só que o alarme vai embora. Por quê? Porque a temperatura está dentro da faixa. Então, isso é muito importante. Faz toda a diferença. Então, a gente está falando aqui da câmara frigorífica. Mas a gente pode dar o mesmo exemplo para um chiller de ar-condicionado. Fazer um chiller gelar a água é muito simples do ponto de vista de automação. É muito simples. É só você ligar lá, fazer um rodízio dos compressores e, pumba, controle de temperatura. Vai funcionar. Só que o chiller já é uma máquina muito mais complexa, muito mais cara. Então, faz muito sentido você racionalizar os recursos. O seu chiller não pode gastar muita energia elétrica. A gente tem clientes, por exemplo, no Rio de Janeiro, que fazem retrofit de chiller. Só que ele não cobra nada do cliente dele. Ele só fala, eu vou colocar aqui, vou fazer o retrofit do seu chiller e você só vai me dar metade da economia de energia que o meu trabalho gerar. Metade. Legal. Só que, às vezes, o chiller está tão desregulado, está tão sem controle, que o que ele ia cobrar para fazer o retrofit, no primeiro mês já retorna para ele enquanto durar o contrato. A gente já teve diversos casos do cliente romper o contrato e falar, cara, um dinheiro. Rio de Janeiro quente, trabalha em horário comercial quente o dia inteiro, à noite e tudo,
Então, faz bastante diferença. Outra coisa, as manutenções, a mesma coisa. Quebrou um chiller, parou de funcionar um chiller. Quanto mais rápido eu colocar ele para funcionar de novo, mais importante. Mais importante para o seu cliente. São as mesmas coisas que você pode colocar na automação para se diferenciar, para o teu produto ter mais valor para o seu cliente. Para quem presta serviço, o monitoramento é bastante interessante. Para quê? Principalmente pela internet. Para você conseguir fazer a sua rota, você prestador de serviço. Então, se na tua automação você pode resumir o que está acontecendo com elas em 4 estados, digamos assim. Primeiro, está funcionando bem, corretamente, de forma eficaz. Está legal. Se eu passar lá, vou só tomar café. Preciso olhar, estou olhando aqui. Segundo, o sistema está funcionando de forma correta, mas não tão eficaz. Eu tenho uma câmara frigorífica que ela chega no set point, mas eu olho lá no monitoramento, aquela válvula solenoide está aberta um tempão lá. Eu preciso ir lá? Não necessariamente, mas se a minha rota estiver passando por lá, eu posso olhar lá aquela câmara frigorífica, aí eu vou ver lá que o cara colocou caixa até o tampo lá na frente do evaporador. Então, eu consegui resolver um problema, ou que poderia causar um problema futuro, não gastei dinheiro porque eu já estava indo para lá, e meu cliente ficou contente, meu cliente não teve um problema que pode ser que ele tivesse no futuro próximo. Depois, meu sistema requer uma possível manutenção preventiva. Então eu estou monitorando, eu vi lá, estourou o número de horas para trocar o óleo daquele compressor. É uma correia de um fan coil, ou 2, ou 3, ou um prédio inteiro. Fui avisado disso. Legal, vou fazer minha rota, vou colocar esse cara aqui na minha rota. Pode ser hoje? Pode ser, mas pode ser amanhã também, depende. Pode ser no outro dia também. Eu tenho uma flexibilidade para fazer isso. Então eu vou para a Zona Sul, legal. Então na Zona Sul eu faço. Na quinta-feira eu vou para a Zona Norte. Então na quinta-feira eu vou lá. Legal. Para quem é prestador de serviço, isso faz muita diferença. E tem também, parou. Aí não tem, aí corre lá. Mas pode ser eu corre lá já sabendo o que tem que fazer. Ou pode ser eu corre lá, vamos ver o que tem aqui, sai correndo de novo, vai lá comprar peça, volta e tal. Então, para quem presta serviço, isso aqui pode ser bastante interessante. Bom, a gente tem aqui essas economias que eu acabei de falar, alterar funcionamento, evitar deslocamentos desnecessários, intervenção rápida e precisa. Tudo isso é um jeito de economizar dinheiro. Mas essa última aqui, ela tem um valor especial, que é atuar sem o chamado do seu cliente. Para quem presta serviço, isso daí é ouro. Você resolveu um problema que o seu cliente nem sabe que ele tem. Então isso é bastante importante e é um jeito de se diferenciar. Pessoal, meu tempo acabou. Eu agradeço aí a presença de vocês.